Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho com os alunos dos segundos anos A e B, Matemática, Apostila 6, aulas 25 e 26, Princípios Básicos de Contagem, páginas 94 a 96. Bom, análise combinatória é o ramo da matemática em que são estudados modos de agrupar objetos, procedimentos, pessoas, eventos, etc., seguindo critérios. Contar agrupamentos levando em conta as propriedades. Bom, os agrupamentos mais simples são aqueles que podem ser representados por conjuntos, pares ordenados ou sequências. Vejamos alguns exemplos. Então, nós vamos tratar aqui alguns exemplos, claro, um pouco mais simples, e aí, claro, ao longo do percurso a gente vai dificultando um pouquinho. Então, primeiro exemplo. 1. Luísa comprou 4 livros, um de física, um de geografia, um de história e um de matemática. Ela pretende dar 2 deles para sua amiga Ana. Note que há exatamente 6 maneiras de fazer isso. A primeira, então ela pode dar física e geografia. A segunda maneira, física e história. A terceira maneira, física e matemática. A quarta, geografia e história. Quinta, geografia e matemática. E a sexta, história e matemática. Bom, vamos ao exercício 2. Theo também comprou os 4 livros de física, os 4 livros, um de física, um de geografia, um de história e um de matemática. Ele pretende dar apenas um livro desses para cada um de seus 2 amigos, André e Bruno. Existem exatamente 12 maneiras de fazer isso. Então, vamos ver a primeira maneira. Física para André e geografia para Bruno. Segunda, geografia para André, física para Bruno. Terceira, física para André, história para Bruno. Quarta, história para André, física para Bruno. Quinta, física para André, matemática para Bruno. Sexta, matemática para André, física para Bruno. Sétima, geografia para André, história para Bruno. Oitava, história para André, geografia para Bruno. Nona, geografia para André, matemática para Bruno. Décima, matemática para André, geografia para Bruno. 11ª, história para André, matemática para Bruno. E a 12ª, matemática para André, história para Bruno. Note que física e geografia é igual a geografia e física, enquanto física e geografia é diferente de geografia e física. No primeiro exemplo, usamos o conceito de conjunto. No segundo, o conceito de par ordenado, ok? Então, repara que do primeiro ele me dá igual, já no segundo ele fala que é diferente, perfeito? Legal. Princípio da adição. Sendo A e B 2 conjuntos finitos distintos, a intersecção de A com B é vazio. O número de elementos da união de A e com B é dado pela soma dos números de elementos de A com o número de elementos de B. Então, se eu somasse aqui, o número de elementos da união de A com B é igual ao número dos elementos de A mais o número dos elementos de B. Sejam A e B conjuntos finitos e disjuntos se o número de A é o número de opções para escolher um elemento de A e o número B é o número de opções para escolher um elemento de B, então o número de opções para escolher um único elemento da união de A com B é número de A mais o número de B. Observação. Esta regra pode ser estendida para 3 ou mais conjuntos finitos, 2 a 2. Vamos verificar um exemplo. Sendo o conjunto dos números inteiros positivos menores que 100 e que apresentam o algarismo 5 uma única vez na sua representação decimal, vejamos um modo de calcular o número de U. Podemos considerar os seguintes conjuntos. A. O conjunto dos elementos de U com apenas um algarismo, por exemplo, A é igual a 5 e o número de elementos de A é igual a 1. B. O conjunto de elementos de U com 2 algarismos,
sendo apenas os algarismos das unidades iguais a 5. Portanto, 15, 25, 35, 45, 65, 75, 85 e 95. E o número de elementos em B é igual a 8. C. O conjunto dos elementos de U com dois algarismos, sendo apenas o algarismo das dezenas igual a 5. Portanto, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59. Ou seja, o número de elementos em C é igual a 8. Temos U igual a união de A com B e U, em que A, B e C, a união de A com B e com C, em que A, B e C são 2 a 2 disjuntos. A intersecção de A com B é igual a vazio. A intersecção de A com C, vazio. A intersecção de A com C também é vazio. Pelo princípio da adição, podemos afirmar que o número de elementos de U é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos em C. Ou seja, o número de elementos em U vai ser 1 mais 8 mais 8. Logo, o número de elementos em U é igual a 17. Bom, princípio da multiplicação ou princípio fundamental da contagem, PFC. Sendo A e B dois conjuntos finitos quaisquer, o número de pares ordenados da forma AB, em que A pertence a A e B pertence a B, é dado pelo produto dos números de elementos de A pelo número de elementos de B, ou seja, o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Sejam A e B conjuntos finitos, se o número de elementos de A é o número de opções para escolher um elemento de A e o número de elementos de B é o número de opções para escolher um elemento de B, então o número de opções para formar um par ordenado A e B, com A pertencente a A e B pertencente a B, é dado por número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Bom, observação. Essa regra pode ser estendida para sequências de 3 ou mais termos. Vamos verificar o exemplo. Um estudante paulista que se encontra de férias está à procura de um destino para viajar. Em sua pesquisa sobre alguns lugares possíveis, verificou que há, então vamos verificar aqui, 4 companhias aéreas com voos regulares de São Paulo ao Rio de Janeiro e vice-versa. 3 companhias aéreas com voos regulares do Rio de Janeiro a Salvador e vice-versa. 4 companhias aéreas com voos regulares de São Paulo a Salvador e vice-versa. Quantas opções ele tem de voar de São Paulo a Salvador? Então, vamos verificar aqui, de São Paulo. Nós temos aqui, de São Paulo para o Rio, do Rio para Salvador e São Paulo direto a Salvador, ok? De São Paulo a Rio de Janeiro, há 4 opções e do Rio de Janeiro a Salvador, 3 opções. Pelo princípio da multiplicação, há 12 opções, 4 vezes 3. De São Paulo a Salvador, passando pelo Rio. De São Paulo a Salvador, há 4 opções. Pelo princípio da adição, há 16 opções, 12 mais 4, para voar de São Paulo a Salvador, ok? Então, tenho 16 opções aí, perfeito? 2. Do projeto do Sistema Único de Emplacamento de Veículos para todo o Mercosul, o que inclui o Brasil, as placas são compostas de 4 letras, maiúsculas e 3 algarismos. Escolhem-se entre as 26 letras do alfabeto e entre os algarismos de 0 a 9, podendo haver repetições. Bom, consideremos mais uma condição: os 7 caracteres devem formar, nessa ordem, uma sequência de 3 letras, um algarismo, uma letra e 2 algarismos. Então, temos aqui a informação. Surge uma pergunta nessas condições: qual é o número máximo de veículos que podem ser identificados? Vejamos, então vamos verificar. O primeiro caractere, da esquerda para a direita, deve ser uma letra, portanto, nós temos 26 opções para ele. Então, esse primeiro aqui, nós temos 26, ok? Para cada uma dessas 26 opções, temos 26 opções para escolher o segundo caractere, pois esse também é uma letra. Pelo princípio da multiplicação, podemos afirmar que para escolher os primeiros 2 caracteres, nós temos 26 vezes 26, ou seja, 676 opções. Para cada uma das 26 vezes 26 opções, se escolher os primeiros 2 caracteres,
temos 26 opções para escolher o terceiro caractere, pois também é uma letra. Pelo princípio da multiplicação, podemos afirmar que, para escolher os primeiros 3 caracteres, temos 26 vezes 26 vezes 26, 17.576 opções, ou seja, as 3 primeiras opções, 26 vezes 26 vezes 26. Para cada uma dessas 26 vezes 26 vezes 26 opções, temos 10 opções para escolher o quarto caractere, pois este é um algarismo de 0 a 9. Podemos afirmar que para escolher os primeiros 4 caracteres temos 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10, ou seja, 175.760 opções. Para escolher cada uma dessas 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 opções, temos 26 opções para escolher o quinto caractere, pois este é uma letra. Assim, para escolher os primeiros 5 caracteres, temos 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 26, ou seja, 4.569.760 opções. Temos 10 opções para escolher o sexto caractere, e para cada uma dessas 2 opções, temos 10 opções para escolher o último caractere. Portanto, para escolher os últimos 2 caracteres, temos 10 vezes 10 opções, como há 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 26 opções para escolher os 5 caracteres anteriores, podemos concluir que o total de opções que temos para escolher os 7 caracteres é o produto de 7 fatores, dado por 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 26 vezes 10 vezes 10, ou seja, 456.976.000 opções, ok? 3. Considere os números inteiros entre 100 e 1000, compostos somente de algarismos ímpares, 2 a 2 distintos. O menor deles é 135 e o maior 975. Vejamos agora quantos são os números CDU, ou seja, centena, dezena, unidade, com 3 algarismos distintos, escolhidos entre 1, 3, 5, 7 e 9. Para o algarismo C das centenas, temos 5 opções e para cada uma dessas 5 opções, temos 4 opções para o algarismo das dezenas, pois não podemos escolher de novo o algarismo das centenas. Portanto, para formar o par dos algarismos de centenas e dezenas, o número de opções é dado por 5 vezes 4, igual a 20. E para cada uma dessas 20 opções, temos 3 opções para o algarismo das unidades, pois não podemos escolher de novo o mesmo algarismo das centenas nem os das dezenas. Resumindo, a quantidade de números com 3 algarismos distintos escolhidos entre 1, 3, 5, 7 e 9 é dada por 5 vezes 4 vezes 3, ou seja, igual a 60. Bom, pessoal, para casa, vou pedir para que vocês realizem as aulas 25 e 26, manual, páginas 94 a 96, exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. Em caso de dúvidas, encaminhe um e-mail para duvidas2medio@conquistaanglo.com.br. Muito obrigado pela atenção, aguardo todos em uma próxima aula. Tchau, tchau!